Boa noite. Aí, para todos os que estão acompanhando, um momento muito bonito, o que nós estamos vivendo, especialmente quando nós começamos a observar com atenção, para que a gente entenda qual é o nosso lugar na vida e entender qual é o nosso lugar no universo, como é o funcionamento das coisas. E aí, quando a gente começa a entender o caminho que a gente tem que seguir, tudo fica mais fácil. De fato, as dores vêm, mas o sofrimento não necessariamente acompanha a dor. De fato, a dor vem, mas a depender do nível de compreensão, ela tende a se esvair mais rápido. De fato, a dor vem, mas com o tempo, com compreensão, com atenção, com esse desenvolvimento, há uma tendência da gente não sentir dor. E melhor do que isso, começarmos a encarar as dores como algo natural. Começarmos a não querermos nos afastar das dores sem sermos masoquistas. Começarmos a não atacarmos os problemas, mas amarmos também os problemas. Porque é com eles que nós despertamos. É com eles que nós entramos novamente no ciclo da vida, na vibração. É com eles, os problemas, que a gente cresce. Então, o Evangelho de hoje está no capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, no item 8, obediência e resignação. Caiu um trechinho final que diz: a virtude da nossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Uma leitura bem superficial dá até medo, porque parece que o texto nos ameaça, que quem não cumprir algo vai sofrer as dores do chicote. Mas como a gente entende que Deus é infinito amor, infinita compreensão, tolerância, compaixão, e que nós somos espíritos em evolução, ainda estamos trilhando o caminho do aprendizado e ainda somos muito embrutecidos, seria de admirar que a infinita sabedoria batesse de chicote em crianças. É um caso que, quando eu li a Bíblia, em especial o Evangelho, essa questão do intelectível, do racional, eu não sei por que eu não aceitava que Jesus tivesse como justiceiro virado
as mesas de negócio no templo, tirado o cinto e açoitado os vendilhões do templo. O texto diz, me disse na primeira vez que eu li, eu nunca topei com isso. Diz, tem alguma coisa, e não é que o texto, que a Bíblia estivesse errada, mas tem alguma coisa errada no meu modo de ver isso, porque Jesus não seria capaz de impedir que as pessoas pensassem e agissem do jeito que elas quisessem. Por quê? Porque ele também fazia parte. Porque o nível espiritual dele era maior, e na época eu não sabia nem o que era espiritismo, mas eu não acreditava que a suprema sabedoria mandasse algo que seria o mais próximo dela, que a gente teria condições de entender, e ele vinha aqui com um pau para bater nas crianças. Não aceitava isso. Mas como eu não tinha argumentos, eu somente não repetia, mas eu não aceitava. Algo lá no fundo, lá no âmago do meu ser dizia, alguma coisa me falta para ler esse texto. E o tempo foi passando e passando, eu vi várias palestras, vários sermões, eu não topava. E aí, foi interessante porque tem um palestrante chamado Haroldo Dutra Dias. Eu nem sei se o método dele é o mais correto, eu nem sei se a tradução dele do grego é a melhor, talvez não seja, pelo tempo do que ele faz para a pretensão do que ele quis fazer em traduzir textos. Mas quando ele disse que pelos estudos dele, Jesus ali não estava com cólera, Jesus não estava com raiva, e Jesus não estava batendo de verdade em ninguém, mas que existia entre os judeus um tipo de teatro, de drama, que eles ensinavam as coisas por meio de encenações. E ele demonstra umas 4 ou 5 passagens na Bíblia, no Antigo Testamento até o Novo, que várias vezes eles fazem isso como encenação, que era uma forma didática de contar histórias, uma forma que prendia o público, ele chamava a atenção, mas era uma encenação. Olhe, mesmo com todos esses questionamentos acerca do posicionamento técnico do Haroldo Dutra Dias, eu não quis nem saber. Eu disse, é esse o pensamento que eu acredito. E eu ainda não vi outro, porque também não procurei mais. Eu disse, eu quero esse. Acabou, pronto, estou satisfeito. Esse é Jesus. Não bate, não sai de si, não enfrenta a dor como eu, que sou um espírito imperfeito, enfrento. E não é Deus.
mas o nível evolutivo dele faz com que ele enxergue os problemas de forma diferente, que é o evangelho de hoje. Obediência e resignação, que faz com que eu possa vir para cá e não querer que ninguém pense como eu penso, mas pretender que as pessoas que concordem continuem buscando e que as pessoas que discordem continuem procurando. Isso é importante, porque faz com que a gente participe da vida na vibração, que a gente realmente comece a viver o livro da vida, como diz o Krishnamurti. Houve uma época em que eu não falava, mas eu tinha a pretensão de saber de tudo no mundo. Eu não falava, mas eu tinha a pretensão de ler tudo no mundo. Eu tinha a pretensão de conhecer tudo no mundo. E isso só gerava em mim soberba. E no dia em que eu compreendi que não tem como deter todo o saber do mundo, não tem como ler todos os livros do mundo, já foi muito bom, porque ao invés de ficar tentando correr para ser quem eu não sou, eu passei a usar melhor minha energia para entender quem eu sou e onde eu estou. Com o tempo, eu me impressionei quando eu li um autor chamado Krishnamurti. E ele dizia que a gente não precisava ler livro nenhum, porque existia o grande livro, que é o livro da vida. E o mais era fuga. É a gente querendo se esconder atrás de memórias. Ele disse: as leituras servem muito para o seu trabalho material, para a questão técnica, mas para você viver de verdade, talvez não ajude tanto. O que é que ajuda da leitura? Quando ela funciona apenas como um elo de provocação, para que a gente desperte e olhe para a nossa própria vida. Mas quando a gente fica nessa de querer ler, para mostrar para os outros que a gente leu, que a gente sabe, nada mais estamos fazendo senão fugir da realidade. Mas quando a gente lê, ou escuta alguém, ou observa algo, e aquilo mexe conosco e nos leva a um despertar para enxergarmos as nossas próprias vidas, aí vale a pena ler o livro da vida. Esse, para quem está lendo, ele diz, a virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Mas cuidado, que isso pode estar dizendo o quê? Que é uma virtude, mas que também tudo que é bom, quando a pessoa não tem maturidade, pode ser utilizado para o mal. Uma leitura que pode nos ajudar a nos enxergar, a nos entender, para que a gente tome melhores ações e use de forma aprimorada o nosso livre-arbítrio, pode virar uma mera fuga para ostentar saber. E é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque é muito sutil a linha entre o que nós entendemos por amor
e a nossa incompreensão sobre codependência. Porque muitas vezes a gente está dizendo que ama, mas a gente está fazendo tudo só para ser amado. A gente está fazendo tudo só para não ser dispensado. A gente está fazendo tudo porque lá no fundo tem o medo de ficar só. E a gente começa a enganar os outros dizendo que é amor, e pior, começa a acreditar na mentira que a gente criou. Então, tudo é válido, desde que a gente saiba manejar. Desde que a gente saiba as finalidades e utilize dentro delas. Aí é um ponto. Porque essa atividade intelectual, ela é importante, mas nós temos que usar a intelectividade para nós. Nós temos que nos conhecer. Outro dia uma pessoa, eu fui saindo, perguntou: você já fez psicologia? Eu disse: não. Já estudou psicologia? Não. Mas psicologia, psique é alma, é a lógica da alma. Se psicologia, esse termo existisse quando o Espiritismo foi criado, que o primeiro livro de psicologia, dizem aí que é a interpretação dos sonhos do Freud de 1901, e o Espiritismo vem com o Livro dos Espíritos, organizado pelo Allan Kardec e o Espírito de São Luís, em 1857. Então, talvez o aspecto tríplice do Espiritismo fosse quádruplo, quer dizer, é um misto de filosofia, ciência e religião. Aí eu colocar a psicologia também. Mas tudo reside na filosofia, porque é a parte moral do Espiritismo, a parte moral prática, a parte em que a gente começa a usar as coisas para mudar as nossas próprias vidas, a parte em que a gente enxerga que a gente não está no bom lugar que a gente achava que estava, que a gente não está no caminho adequado que a gente achava que estava, que a gente não é livre como achava que era, e que na verdade a gente é escravo e escraviza, e pior do que isso, a gente é escravo e beija as correntes, porque tem medo de se encontrar para quebrar as correntes e ser livre de verdade. Então a parte filosófica do Espiritismo, ela traz o amor, amigo, Sofia, sabedoria. Ele traz a amizade, a sabedoria, que ela não existe para nós. Existe o saber para nós. Sabedoria é para Deus. Para nós é uma construção constante, que não é feita com memória, é feita com vivência, com relacionamentos, com o nosso relacionamento conosco e o nosso relacionamento com os outros, para que a gente perceba o quanto a gente distorce as coisas e o quanto a gente foge da realidade e vive em cima de sonhos, de ideias que a gente criou, querendo nós sermos os próprios deuses, querendo nós modificarmos o que nós não podemos modificar e nos afastando da parte que nos compete. Essa é a parte filosófica do Espiritismo. A parte religiosa é para quem fez a parte filosófica. Porque quem não se encontra, como é que vai poder, se não se religa consigo, como vai se religar com Deus? Estava vendo aqui a Socorrinha, que está me inspirando aí também nas constelações, e o grosso ali das constelações familiares, do Bert Hellinger, é dizer que existem 3 pilares na vida, espirituais, que são a ordem, o equilíbrio e o pertencimento. E que quando a gente percebe isso, a gente vê o quê?
que nós quebramos vários elos da cadeia familiar. Que ela é uma constelação toda ligada para nos dar energia. Mas nós fomos quebrando, apagando algumas pessoas. E a constelação faz a gente ver, olha, quando você faz isso, você desobedece a uma ordem. Que fez as coisas como tinham que ser numa parte que você não tinha governabilidade. Quando você desconsidera os seus antepassados, você desequilibra a cadeia, porque eles usaram todas as forças para que você nascesse e crescesse. E quando eu ou você negamos a nossa origem, qualquer um que venha, também nos enfraquecemos. Por quê? Porque sempre haverá uma noção de pertencimento. Quem foi apagado vai querer ter que ter alguém para ocupar aquele espaço. Senão, há o que eles chamam de emaranhamento, que é aquela questão não resolvida voltar e se repetir até que ela seja enxergada. São, a meu ver, livros, conversas, percepções diferentes no modo de dizer, mas na essência são a mesma coisa. Por quê? É possível, inclusive, que todas as religiões que existem nada mais sejam do que línguas e linguagens diferentes para tratar sobre o mesmo assunto. Só que Deus bate na casa do pobre como pobre, bate na casa do rico como rico. Ele fala a linguagem que a pessoa tem condições de escutar. E muita gente, porque quer se projetar no saber do que conhece, começa a defender bandeiras religiosas. E o espiritismo sai da feição filosófica. Não, caminha dimensionalmente com a feição religiosa. Mas é impressionante, está junto, mas só dá para fazer o religioso quando tem o filosófico. Porque se eu não compreendo, ou se eu compreendo errado, consequentemente, eu vou ter muita dificuldade de me religar com qualquer coisa. Se eu não me religo comigo, como é que eu vou poder me religar com os meus antepassados? Como é que eu vou poder me religar com o Criador? E tem gente que começa querendo se religar logo com o Criador. Olha. Conhece a ti mesmo, é o que dizia o oráculo. Conhece a ti mesmo, entende a ti mesmo, acolhe a ti mesmo. E aí, o céu se abre. Livra-se dos ares, que eu te livrarei dos mares. Faz a sua parte. São os padrões. Os antigos diziam, o espinho que pinica de cedo ele traz a ponta, para dizer que a pessoa não presta, né? Mas se a pessoa se perceber, ou se ela já começar a ser percebida pelo grupo que começar ajudando ela, aquele espinho pode ir sendo afagado, porque quando o espinho cresce, ele é bem molinho. Você não precisa quebrar ele nem matar, só fazer um carinho nele todo dia. Ele vai crescer cego. Pode pegar uma rosinha e ela ir crescendo, todo dia você ficar alisando o espinhozinho dela. Aquele espinho não vai furar. Mas se você ignorar, ele vem com a potência dele. Ou seja, não é porque a gente nasceu de um modo
que a gente vai ficar daquele modo. A gente nasceu para se desenvolver, mas como é que nós vamos nos desenvolver se a gente não utiliza da atenção? Sem atenção, como é que haverá compreensão? Sem compreensão, como é que haverá obediência? Resignação. Me dói quando eu ouvi a primeira vez, que sou praticamente algo nem indescritível a nível de comparação no terreno evolutivo. Quando falaram que o Chico Xavier, sobre ele a nível evolutivo, e ele disse assim: meu filho, eu sou igual um cachorro amarrado, eu fico aqui manso e só obedecendo. Aquilo me doeu, porque eu era mais jovem, eu achava, não, como isso, né? Como é que Deus vai fazer uma vida para ter um cachorro amarrado? Eu sou um cachorro amarrado. Eu achava que o meu livre-arbítrio ia poder tudo. Aí eu estava achando que eu era Deus. E era só uma compreensão, não posso nem chamar de humildade, é só uma compreensão. Olha, Renato, tem coisas que você não pode modificar. Ai, Renato, mas aí a vida perdeu a graça? Não. Olha para o tanto de coisa que você pode modificar, que você vai ver como a vida tem muita graça. Não é difícil. É simples de entender. É complicado de fazer. Mas por quê? Porque exige persistência. Não adianta ser bom hoje, domingo, ser bom agora na hora do centro, querer se vestir de sepulcro caiado, e já lá fora ser totalmente diferente. Mas não é uma questão para mostrar para ninguém, é uma questão de compreensão minha, a parte filosófica, o intelectual, e de religação religiosa com o Criador. Só isso. Pensar ou olhar para a realidade, agir e não reagir. Eu acho o que há de mais forte. E quando eu digo que tem coisas que a gente não pode modificar, tem gente que acha que é algo muito longe. Não. É uma coisa que nós temos o costume de estar mais perto da nossa vida. Por exemplo, o passado. Quem é que não tem nenhuma mágoa? Levanta a mão aqui agora. Quem é que tem? Olha aí. E ela está viva dentro de você. Por quê? Você está tornando ela presente. Mas é um presente que não vale nada, porque não serve de nada, você não pode mudar. Não tem como. Eu gostava muito da palavra merecimento, discutir muito vidas passadas. Mas eu acho que eu também estava querendo fugir para esse passado aí. Outro dia uma pessoa estava querendo fazer uma regressão, pagando um monte de dinheiro para fazer uma regressão. Eu fiquei pensando, eu disse, mas se fosse para eu saber, eu saberia. Se eu tenho que viver o presente, se eu já estou arrastando um monte de coisa do meu passado agora, para que eu quero saber de um passado mais passado ainda? Se eu me olhar bem, eu estou querendo mais um motivo para fugir. Eu vi uma pessoa outro dia que eu me impressionei. Como
essa coisa do passado. Ela disse assim: eu tenho dificuldade de aceitar as pessoas. Mas a sua vida é sua. Viva e deixe viver. Por que que você está gastando energia com a vida alheia? E o pior, não reconhece que está recaído, né? Emocionalmente. Acha que é o certo, que é o normal. Aí, outro dia eu vi outra pessoa que ela se portava sempre assim, como quando vai fazer uma coisa fosse para ser 100%. E se chateava muito porque as coisas não aconteciam no tempo dela. E aí, calado, nunca pensei. Aí ele chegou e disse que foi visitar uma cigana. E a cigana olhou para a mão dele. Ele disse que tinha convicção de que ele era um espírito muito antigo. Quando o cara diz, sou um espírito antigo, ele quer acreditar que ele é maduro, quer ser diferente. Aí disse que a cigana olhou para a mão dele e disse: meu filho, você é muito jovem, você tem pouquíssimas encarnações, você é tão jovem espiritualmente. Disse que ele ficou numa frustração e tomou um porre por isso. Disse: mas de que me adianta? Será que tem tempo para amadurecer? Mas se eu continuo em fuga, né? Às vezes eu acho que é muito mais uma questão de observação, de atenção, que gera compreensão, do que ficar me ligando com vidas passadas. Eu, que tenho sempre aprendido com a doutrinação, é muito raro eu perguntar ou trazer um argumento de passado para alguém. Eu digo: você entende sua situação? Você está percebendo que você está escravizando? Você acha, mas que para escravizar você é escravo. Você está percebendo que você está deixando de viver? E que a vida está aí aberta para você, mas você está vivendo a vida do outro. E a pergunta agora é muito breve: você quer viver a sua vida, enxergar paz, amor e felicidade que tem para você hoje com os desafios? Ou você quer continuar vivendo a vida do outro? Continuar sendo escravo? Eu não sou escravo, eu é que escravizo. Mas para escravizar você tem que estar pastorando. Se você está pastorando, você também está preso. Não tem quem escravize que não seja escravo. Foi um, não foram dois, não foram três espíritos. Tem que trabalhar o desapego. E o desapego não é a indiferença, é entender que as coisas mudam, se transformam. Agora, quantas pessoas, eu outro dia observei numa colega que ela tinha uma proximidade muito grande com o pai. O pai vivia com uma vida que ele não conseguia manter nada, tudo era inconstante. E uma das coisas às quais ele recorria é ao sexo, à música. E assim, ele talvez tentasse manter os relacionamentos, mas é interessante, quem já teve turma que faz isso, sabe que isso passa muito rápido. Uma hora você está sozinho, sem ninguém, aí vai procurar outro grupo, aí outro grupo, outro grupo, outro grupo, e aí vai se desmanchando, alguém vai casando, alguém é assim, e você vai ficando só.
E no final você está só. O que menos queria era ficar só, e no final estava só. E essa colega, a gente percebia, ela fazia tudo igual o pai fazia. E a vida dela estava do mesmo jeito. Ela não consegue dar sequência a nada. Não consegue. Aí quando você abre e mostra alguns fatores assim, rapaz, o álcool, será que o álcool não é um problema? Ah, realmente eu estava nem afim de sair, aí tomei um, aí tive vontade, aí quando eu estava lá e não quis parar, disse, era. E aí? Porque na hora que percebe o que ele está dizendo aqui de obediência e resignação, o que ele está dizendo de usar o intelecto é para dizer o quê? Está te fazendo bem? Se disser, não está, o que era para fazer? Se quer subir, vamos juntos. Se quer descer, desce sozinho. A pessoa vai e diz o quê? Muda o assunto e continua a fazer tudo que estava fazendo. E vez por outra está com depressão. E vez por outra está chorando. E vez por outra é como um espírito dito obsessor. Ele diz que está bem, que ele que domina, vez por outra ele está chorando também. Não existe isso. Enquanto a gente não usar esse nosso poder intelectual para enxergar a realidade, para enxergar o tanto que a gente foge, e a gente começar a deixar de fugir, vai ser muito mais difícil. Não tem uma dor nossa que não vire sofrimento. Isso é forte, mas é muito mais fácil seguir os velhos padrões. Chegar e dizer que a vida não está dando certo, por quê? Porque merece ou não? Merece. Será que Deus veio com esse pau para bater na gente mesmo? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Ai, antigamente, meu amigo, hoje, tudo pode mudar. Divaldo Franco, numa das palestras que eu ouvi, ele disse que um dia vinha muito mal e passou por um latão de lixo, escutou o choro de uma criança, e ele nem titubeou, ele já estava nessa de adotar crianças, ele só fez pegar e automaticamente foi para a delegacia e depois foi registrar. Na cabeça dele, ele não tinha nem dúvida, ele pegou e disse, vou adotar. Conta o Divaldo, que como o pensamento dele, até onde batesse, era adotar, cuidar, criar como filho, na hora que ele pegou e disse, pronto, meu filho, se materializou um espírito na frente dele, chorando aos prantos, que era um que perseguia espiritualmente o Divaldo. Mas ele começou a chorar dizendo que ali era a mãe dele, em outra encarnação, e que ela foi abandonada naquela lata, e o Divaldo simplesmente a acolheu. Ele apagou tudo, se ajoelhou nos pés do Divaldo, chorando, pedindo perdão. De quanto tempo precisou? Só de uma atitude. Uma atitude. Quantas vezes o Criador não deve ter colocado a oportunidade em quantas vidas do Divaldo e ele nunca quis? E que serve lembrar delas?
serve lembrar daquele que quis, para que a gente entenda que na hora que a gente quiser, Deus está de braços abertos. Na hora que a gente quer assumir a vida da gente, a vida começa a trabalhar a nosso favor. Só que entender a vida é saber, ela tem vibração, ela tem polaridade, ela tem o ritmo dela, ela tem coisas que eu não posso mudar, mas principalmente ela tem 99,9% de coisas dentro de mim que só compete a mim mesmo mudar. O Evangelho é isso. Compreendeu isso, não tem como não obedecer, porque você vai dizer, não tem mais o que fazer, obedece. Como é que Cristo fez? Foi lá para o monte, foi orar e disse: Pai, se podes, afasta de mim esse cálice, porém, seja feita a vossa vontade antes da minha. Pronto. Quando ele viu os soldados, o que ele fez? Obedeceu. Pai, eu não queria perder meu emprego. Pai, eu não queria perder o meu contrato. Pai, eu não queria perder meu pai. Pai, eu não queria perder minha mãe. Pai, eu não queria perder meu filho. Pai, eu não queria perder meu companheiro. Estou agindo. Estou cuidando. Estou pedindo. Mas seja feita a vossa vontade antes da minha. Porque eu sei, eu compreendo que essas leis da natureza só caminham para o bem. E aí é o Evangelho. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Você tem como traçar raciocínios bem mais profundos. Seu vício é a indiferença moral. Por quê? Porque muitas pessoas, ou todos nós, em alguns momentos, a gente não quer. A gente olha para a gente mesmo e diz assim: esse caminho não é bom. Mas, e faz. E depois vem a dor. Aí diz: eu estou disposto a pagar o preço. Só que, depois vem mais dor, e aumenta, e aumenta, e aumenta. Aí é o chicote. Mas será que foi o espírito que bateu? Não. Foi a energia que a gente jogou, voltou para a gente. O universo está aberto para a gente ser como a gente quiser. Só que a gente tem um campo. As noções de Dharma para os Vedas é a lei universal que rege todas as coisas, infinitamente justa. E o karma é como se a gente estivesse aqui, num caminho. Aí a gente joga uma energia que era para a gente ir reto para o Dharma. A gente joga para a esquerda. Ela bate, volta, bate, volta, bate, volta, bate, volta. Isso é o karma. Até a gente realinhar e ir direto. Só que aí tem que ter livre arbítrio. Olha aí o texto. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. É que adianta eu lembrar se eu fui indiferente no passado. O passado é passado, eu quero saber como é que eu vou agir hoje. Moralmente, hoje. Eu digo somente atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá, senão depois dele, ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos
para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Ele diz o quê? Que o seu gênio, quando se percebe, você vê avante, mas que vai ter uma massa que vai querer que você siga ela, mas a escolha é sua. Por isso que sempre vai ter que usar o que ele diz: a virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Entender, ter atenção, compreender, agir usando bem o livre arbítrio, e não só agir uma vez, continuar, perseverar. E aí pronto, né? Então, agradecermos por mais uma semana, pelo ano que vem. Esse eu soube ontem aliás, que é o mês branco, né? Diz que é o janeiro branco, e diz que é o janeiro das emoções. Que a gente possa ter muita serenidade, para que a gente tenha atenção, compreensão, e que a gente nesse ano possa viver sem subterfúgios, sem fugas, vendo a realidade, que aí a gente vai enxergar paz, amor e felicidade, que só acontecem quando a gente dá o primeiro passo para enxergar a nossa impotência frente a algumas coisas, e dá o segundo passo, enxergando que tem um poder superior a nós, e dá o terceiro passo, agindo. Muita paz.